Monteiro Lobato, Negrinha. Negrinha era uma pobre órfã, de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos rossos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo, reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia os amigos e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não acalejara o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, mal vagia longe na cozinha a triste criança. Gritava logo nervosa: quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões de desespero. Cale a boca, diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, ou frio, desses que entanguem pés e mãos e fazem-nos doer. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos, por ali ficou feito gato, sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra, provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava, com pretextos de que as soltas reinaria no quintal, estragando as plantas. A boa senhora punha na sala ao pé de si, num desvão da porta. Sentadinha aí, é bico, hein? Negrinha imobilizava-se no canto. Horas e horas. Braços cruzados, já, diabo! Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com o susto nos olhos. E o tempo corria, e o relógio batia 1, 2, 3, 4, 5 horas. Um cuco tão engraçadinho era seu divertimento, vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a bocarra vermelha, arrufando as asas.
Sorria-se então por dentro, feliz. Um instante. Puseram-na depois a fazer crochê, e as horas se lhe iam a espichar trancinhas sem fim. Que ideia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, bico, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Tempo houve em que foi a bubônica, a epidemia. Andava na berra como a grande novidade e Negrinha viu-se logo apelidada assim, por sinal que achou linda a palavra. Perceberam-no e suprimiram-na da lista. Estava escrito que não teria um gostinho só na vida, nem esse de personalizar a peste. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos, cocres e beliscões a mesma atração que o ímã exerce para o aço. Mãos em cujos nós de dedos comichasse um cocre. Era mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça. De passagem, coisa de rir e ver a careta. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo. Essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha. A polícia, qualquer coisinha. Uma mucama assada ao forno, porque se engraçou dela o Senhor. Uma novena de Hélio, porque disse, como é ruim assim há. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a Negrinha em casa, como remédio para os frenesis, inocente derivativo. Ai, como alivia a gente uma boa roda de cocres bem fincados! Tinha de contentar-se com isso. Judiaria miúda, os níqueis da crueldade. Cocres, mão fechada com raiva, e nós de dedos que cantam no coco do paciente, puxões de orelha, o torcido, de despegar a concha, bom, 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 gostoso de dar, e o das duas mãos, o sacudido, a gama inteira dos beliscões, do miudinho com a ponta da unha, a torcida do umbigo, equivalente ao puxão de orelha, a esfregadela, roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões a uma, divertidíssimo. A vara de marmelo, flexível, cortante, para doer fino, nada melhor. Era pouco, mas antes isso do que nada. Lá de quando em quando vinha um castigo maior, para desobstruir o fígado e matar as saudades do bom tempo. Foi assim, com aquela história do ovo quente. Não sabem? Ora, uma criada nova furtara do prato de Negrinha. Coisa de rir, um pedacinho de carne que ela vinha guardando para o fim. A criança não sofreu a revolta. Atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. Peste? Espere aí, você vai ver quem é Peste. E foi contar o caso à patroa. Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Sua cara iluminou-se. Eu curo ela, disse, e, desentalando do trono as banhas, foi para a cozinha, qual perua choca, a rufar as saias. Traga um ovo. Veio o ovo. Dona Inácia mesmo, pô-lo na água a ferver, e, de mãos à cinta, gozando-se na prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos, à espera, seus olhos contentes.
envolviam a mísera criança que, encolhidinha a um canto, aguardava trêmula alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou a ponto, a boa senhora chamou. Venha cá. Negrinha aproximou-se. Abra a boca. Negrinha abriu a boca, como o cuco, e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou da água pulando o ovo e zás na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente pelo nariz. Esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois, diga nomes feios aos mais velhos outra vez. Ouviu, peste? E a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, a fim de receber o vigário que chegava. Ah, bom senhor, não se pode ser boa nesta vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha da cesárea, mas que trabalheira me dá. A caridade é a mais bela das virtudes cristãs, minha senhora, murmurou o padre. Sim, mas cansa. Quem dá aos pobres empresta a Deus. A boa senhora suspirou resignadamente. Ainda é o que vale. Certo dezembro, vieram passar as férias com Santa Inácia, duas sobrinhas suas, pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas. Do seu canto, na sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa como dois anjos do céu, alegres, pulando e rindo, com a vivacidade de cachorrinhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la armada, para desferir contra os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Mas abriu a boca, assim arria-se também. Que? Pois não era crime brincar? Estaria tudo mudado e fim do seu inferno e aberto o céu no enlevo da doce ilusão. Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma, beliscão no umbigo e nos ouvidos o som cruel de todos os dias. Já para o seu lugar, pestinha, não se enxerga? Com lágrimas dolorosas, menos de dor física que de angústia moral, sofrimento novo que se vinha a crescer aos já conhecidos. A triste criança encorujou-se no cantinho de sempre. Quem é, titia? Perguntou uma das meninas, curiosa. Quem há de ser? Disse a tia no suspiro de vítima. Uma caridade minha. Não me corrijo. Vivo criando essas pobres de Deus. Uma órfã. Mas brinquem, filhinhas. A casa é grande. Brinquem por aí afora. Brinquem, brincar. Como seria bom brincar, refletiu, com suas lágrimas no canto, a dolorosa martirzinha, que até ali só brincara em imaginação com o cuco. Chegaram as malas e logo, meus brinquedos, reclamaram as duas meninas. Uma criada abriu-as e tirou os brinquedos. Que maravilha! Um cavalo de pau! Negrinha regalava os olhos. Nunca imaginara coisa assim, tão galante. Um cavalinho. E mais, que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos que falava mamã, que dormia. Era de êxtase o olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo, mas compreendeu que era uma criança artificial. É feita? Perguntou extasiada e dominada pelo enlevo, no momento em que a senhora saiu da sala,
a providenciar sobre a arrumação das meninas. Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo, e aproximou-se da criatura de louça. Olhou-a com assombrado encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. Nunca viu boneca? Boneca? Repetiu Negrinha. Chama-se boneca? Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. Como é boba! Disseram. E você, como se chama? Negrinha. As meninas novamente torceram-se de riso, mas, vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram apresentando-lhe a boneca. Pegue! Negrinha olhou para os lados, ressabiada, com o coração aos pinotes. Que ventura! Santo Deus! Seria possível? Depois pegou a boneca e, muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com assustados relanços de olhos para a porta. Fora de si, literalmente, era como se penetrara no céu e os anjos a rodeassem, e um filhinho de anjo lhe tivesse vindo adormecer ao colo. Tamanho foi o seu enlevo, que não viu chegar a patroa já de volta. Dona Inácia entreparou, feroz, e esteve uns instantes assim, apreciando a cena. Mas era tal a alegria das hóspedes ante a surpresa estática de Negrinha, e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração, afinal, bambeou. E pela primeira vez na vida foi mulher. Apiedou-se. Ao percebê-la na sala, Negrinha havia tremido, passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do ovo quente, e hipóteses de castigos ainda piores, e incoercíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe aos olhos. Falhou tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo. Estas palavras, as primeiras que ela ouviu, doces na vida. Vão todas brincar no jardim. E vá você também. Mas veja lá, hein? Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror, mas não viu mais a fera antiga. Compreendeu vagamente e sorriu. Se alguma vez a gratidão sorriu na vida, foi naquela surrada carinha. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma na princesinha e na mendiga. E para ambas é a boneca o supremo enlevo. Dá à natureza dois momentos divinos à vida da mulher: o momento da boneca, preparatório, e o momento dos filhos, definitivo. Depois disso está extinta a mulher. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma, divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo, que trazia em si e que desabrochava afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ente humano, cessara de ser coisa, e, doravante, ser-lhe-ia impossível viver a vida de coisa, se não era coisa, se sentia, se vibrava. Assim foi, e essa consciência a matou. Terminadas as férias, partiram as meninas levando consigo a boneca, e a casa voltou ao ramerrão habitual. Só não voltou a si, Negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já a não atazanava tanto. E, na cozinha, uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita.
Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora, nostálgicos, cismarentos. Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas adentro do seu doloroso inferno, envenenara. Brincara ao sol, no jardim, brincara. Acalentara dias seguidos a linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer mamã, a cerrar os olhos para dormir. Vivera realizando sonhos da imaginação. Desabrochara-se de alma. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis, e de anjos. E bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno, numa farândola do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça. Abraçada, rodopiada, veio a tontura. Uma névoa envolveu tudo, e tudo regirou em seguida, confusamente, num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e, pela última vez, o cuco lhe apareceu, de boca aberta, mas imóvel, sem rufar as asas. Foi-se apagando, o vermelho da goela desmaiou, e tudo se esvaiu em trevas. Depois, bala comum. A terra papou, com indiferença, aquela carnezinha de terceira, uma miséria, 30 quilos mal pesados. E, de negrinha, ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembras-te daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra de saudade, no nó dos dedos de Dona Inácia. Como era boa para um cocre!